Olá, me chamo Elson Oliveira e esse trabalho é um estudo da influência da acidez do pentóxido de nióbio na obtenção de produtos para fotorredução de CO2. Então, esse trabalho é feito pela UFPR, pelo Departamento de Engenharia e Ciências dos Materiais, o PIP, patrocinado então pelo CAPES, em parceria com a Embrapa Floresta Instrumentações e com apoio da FAPESP. À medida do avanço da humanidade, ocorreu a industrialização, parte importante, que utilizou os combustíveis fósseis como energia. Impactou no acúmulo de CO2 na atmosfera, ocasionando o aquecimento global. A ONU, preocupada com o futuro do planeta, monitorou alguns indicadores de risco para o planeta, e o CO2 foi um deles. E com isso, foi estipulada a Agenda 2030. Com 17 objetivos. Para o início do século, está focado para desenvolvimento de novas energias e combate às ações climáticas, principalmente o CO2. A motivação desse trabalho, então, é desenvolver um processo de produção de energia limpa, renovável e reduzir esse CO2 na atmosfera. Como faremos isso? Com a fotossíntese artificial. Já existem departamentos como este na Califórnia, que é especialista no assunto. A ideia, então, é pegar o CO2 e transformá-lo em produtos. Isso ocorre de um mecanismo bem complexo. Para que isso ocorra, é necessário um catalisador. Os principais catalisadores responsáveis são semicondutores, que têm interação com o CO2, como titânio, nióbio e ferro. Explora a propriedade de semicondutores do tipo N, que conseguem transferir elétrons da sua camada mais externa para a camada de valência, ocorrendo a reação. O nióbio é um deles. A escolha desse material advém de uma estratégia econômica, que o país é detentor de quase toda a sua totalidade. O desenvolvimento de várias tecnologias e tecnologia de ponta. Esse material tem propriedades de dualidade de acidez, apresenta a acidez de Lewis e a acidez de Bronsted. Observando na literatura, encontramos um trabalho que usa esse material para a redução do CO2, que explora a acidez de Bronsted para que esse processo ocorra. Esse trabalho mostra uma temperatura ideal de 150 graus Celsius. Também encontra uma relação de acidez com a produção. Essa acidez se perde com a temperatura. Na literatura, vemos que o grupo fosfato mantém acidez em elevadas temperaturas. Então, o objetivo do trabalho é estudar a acidez superficial desse material com a produção da fotorredução. A primeira etapa da síntese é feita a partir do oxalato amoniacal de nióbio. A água oxigenada oxida esse material, ocorrendo grupos peróxidos. O aquecimento promove os ácidos de Lewis no material. Após o aquecimento, é realizada a impregnação com ácido fosfórico. Esse grupo é impregnado no material e é realizado em 3 diferentes concentrações: 0,1 molar, 0,5 e 1 molar, para estudar a influência da acidez. A análise de acidez é feita pelo método de titulação indireta. Como a reação corre em meio líquido, os sítios de Bronsted são provenientes. Deixando o material sob agitação por 12 horas numa base fraca, ocorre a troca iônica do íon amônio com os hidrogênios dos grupos ácidos de Bronsted. Ocorre uma queda de pH. Com essa diferença é feita uma titulação com ácido, e feito a quantificação dos sítios ácidos. Os resultados iniciais desse trabalho mostrou que a adição de ácido ocorre uma queda dos sítios ácidos. O aumento da concentração desse ácido ocorre um aumento dos sítios ácidos e depois uma queda, indo contra a intuição, em que o aumento da concentração do ácido aumentaria os sítios ácidos ou chegaria num platô, atingindo uma saturação. Para entender esse fenômeno, foi realizado análises de caracterização, como a FTIR e FRX, para entender as ligações químicas formadas nesses diferentes materiais. Vemos então um material que não foi adicionado ao ácido, a parte da fração orgânica do oxalato não foi decomposta. Ao aumentar a concentração, vemos que em 1 molar e 0,5 molar apresenta-se os grupos fosfatos, mas em 0,1 molar não apresenta. Porém, a análise de FRX mostra que existe sim fosfato
com 0,1 molar, em concentração mais baixa, que não foi detectada pelo FTL. Esse resultado mostra que a adição de ácido ocorre uma degradação da parte orgânica, diminuindo sua intensidade, modificando a estrutura nióbio e oxigênio. Com isso, é possível propor uma estrutura dessas diferentes concentrações de ácidos. A síntese escolhida pelo método Sol-Gel degrada parcialmente o oxalato amonical de nióbio, formando estruturas hexagonal distorcidas, com sítios ácidos de Lewis e de Bronsted. À medida que é feita a impregnação com ácido em diferentes concentrações, esse fosfato é impregnado nos sítios ácidos, até ocorrer uma saturação. Após este limite, o grupo fosfato então incorpora a estrutura do catalisador, assim ocorrendo uma diminuição dos sítios ácidos, explicando a queda de acidez em maiores concentrações. Obrigado pela atenção e até mais.